Nesta aula, relacionamos dois conceitos semânticos, o de tautologia e o de satisfatibilidade. Vamos demonstrar que, se uma fórmula é uma tautologia, então ela é satisfatível. Observe que esse conceito, essa implicação, ela é muito simples. Eu diria que ela é até mesmo intuitiva. Por quê? Se uma fórmula é uma tautologia, significa que todas as interpretações a interpreta como sendo verdadeira. E daí conclui-se que existe interpretação que a interpreta como sendo uma fórmula verdadeira. Portanto, se é tautologia, concluímos que é também satisfatível. Mas por que vamos demonstrar tal fato? A ideia é analisar o que ocorre no processo da demonstração. Isso é importante no decorrer do curso. Ou seja, essa análise, entender como demonstrar formalmente implicações, será muito importante no decorrer do curso. Vamos iniciar então de uma maneira mais informal. O nosso objetivo é mostrar que, se uma fórmula é uma tautologia, então ela é satisfatível. Quando olhamos a tabela verdade, observamos o seguinte: se numa coluna temos apenas o símbolo T, ou seja, toda linha só tem um símbolo T, isso significa dizer que a fórmula é uma tautologia. Pois bem, se todas as linhas têm um símbolo T, daí eu concluo que existe linha com símbolo T. E isso é óbvio. Ou seja, se existe linha com símbolo T, então a fórmula é satisfatível. Por isso é que concluímos que, se ela é tautologia, então ela é satisfatível. Observem que o inverso dessa implicação não é verdadeiro. Ou seja, se existe linha com símbolo T, isso não implica que toda linha tem símbolo T. Ou seja, se a fórmula é satisfatível, tal fato não implica que a fórmula é tautologia. Então, a conclusão que temos é que, se uma fórmula é uma tautologia, então ela é satisfatível. Mas, se é satisfatível, então não necessariamente é tautologia. Por quê? Porque ela pode ser satisfatível tendo na sua coluna o símbolo F. A seguir, vamos demonstrar tal implicação novamente. Agora, usando uma notação um pouco mais formal. Vamos demonstrar essa implicação. Ou seja, se H é uma tautologia, então H é também satisfatível. Do fato dela ser tautologia, concluímos que ela é satisfatível. Há uma implicação que é essa, onde temos aqui o antecedente e aqui o consequente. Aqui temos a demonstração, digamos, um pouco mais formal. O que significa H ser tautologia? Por definição, H é tautologia se somente se em toda linha da tabela H é verdadeira. Mas se em toda linha da tabela H é verdadeira, tal fato implica que existe linha da tabela na qual H é verdadeira. Mas se existe linha da tabela na qual H é verdadeira, isso, por definição, equivale a dizer que H é satisfatível. O que está escrito aqui pode ser transcrito dessa forma, numa notação um pouco mais matemática. Simplesmente traduzindo em toda linha da tabela H é verdadeira por para toda interpretação I de H é verdadeira. Isso porque as linhas da tabela, como vimos anteriormente, representam interpretações. E se em toda linha da tabela H é verdadeira, isso significa que para toda interpretação I de H é verdadeiro.
Mas, se para toda interpretação I de H é verdadeiro, isso implica que existe interpretação tal que I de H é verdadeiro. Mas, se existe interpretação tal que I de H é verdadeiro, isso, por definição, equivale a dizer que H é satisfatível. Conclusão: se H é tautologia, esse fato implica que H é satisfatível. A implicação inversa não ocorre porque neste lugar só temos uma implicação, não temos uma equivalência. Neste lugar, nessa posição, essa implicação nos permite passar da parte de cima em direção à parte de baixo, como numa rua de mão única. Não é possível ir e voltar. Isso significa que, se H é tautologia, isso implica que H é satisfatível. Mas, se H é satisfatível, tal fato não implica que H é tautologia. Então, devido a essa implicação, é que temos essa implicação. Se por acaso, neste lugar, tivéssemos uma equivalência, teríamos também uma equivalência aqui. Vamos repetir mais uma vez a mesma demonstração, mas olhando essa demonstração, digamos, com outros olhos. Tentar descobrir o que está por trás de uma demonstração matemática, o que ocorre ali. E, ao fazê-lo, estaremos, digamos, mais capazes de entender e fazer outras demonstrações. Veja como podemos ler essa mesma demonstração de uma outra forma. Nessa folha, temos aqui a mesma demonstração. H é tautologia se somente se para toda interpretação I de H é verdadeiro. Tal fato implica que existe interpretação I tal que I de H é verdadeiro. E essa afirmação equivale, por definição, dizer que H é satisfatível. Conclusão: se H é tautologia, eu concluo que H é satisfatível. O inverso não ocorre porque essa ideia equivale a essa, porém, o fato de existir uma interpretação eu não concluo, isso não implica que toda interpretação I interpreta H como verdadeiro. Mas, então, vamos ler essa demonstração prestando atenção nessas passagens. O que temos em cada uma dessas passagens? Na primeira passagem, essa equivalência, ela ocorre por definição. O que significa isso? Significa dizer que o que está escrito aqui em cima é sinônimo, digamos, do que está escrito aqui embaixo. É como se eu estivesse escrevendo matilha se somente se conjunto de lobos. Estamos escrevendo a mesma coisa, estamos dizendo a mesma coisa, estamos expressando as mesmas ideias. Então, essa ideia, H é tautologia, equivale a essa ideia por definição, porque anteriormente dissemos que, para que H seja uma tautologia, tal fato tem que ocorrer. Então, essa equivalência como essa, são equivalências obtidas por definição. Não há raciocínio, digamos, envolvido nisso. Estamos falando coisas sinônimas. Mas e essa implicação? Aqui sim. Aqui não há definição. Aqui estamos indo do todo para a parte. E dizer que essa implicação ocorre significa o seguinte: se é satisfeito para todos, então é satisfeito para algum. O que significa isso? Se H é verdadeira para todos, isso implica que H é verdadeira para algum. Em outras palavras, estamos admitindo o seguinte, que o todo contém a parte. Ou seja, se tem o todo, implica que tem uma parte. E aqui agora, olha só, essa implicação eu a estou admitindo. Estou admitindo como uma crença que o todo contém a parte. Essa implicação, ela está aqui. Esse todo é essa afirmação. Essa parte é essa afirmação.
Mas se eu tenho o todo e tenho o que o todo implica na parte, usando um modus ponens eu concluo a parte. Então, essa passagem a gente a obtém, a gente a estabelece utilizando, digamos, um modus ponens na metalinguagem. É muito importante você entender tal fato, porque nas demonstrações em geral não se explica tais detalhes. Então, essa implicação, dado que temos isso e dado que concluímos tal fato, na verdade estamos usando um modus ponens na metalinguagem e estamos usando a crença de que o todo contém a parte. Observe então que estamos utilizando modus ponens, digamos, na metalinguagem, um modus ponens semântico. É importante prestar atenção em tal fato. Vamos esclarecer ainda mais esse detalhe dessa demonstração. Como vimos, utilizamos um modus ponens na metalinguagem, um modus ponens semântico. Como? Olha, temos essa afirmação, ou seja, H é tautologia, H é verdadeira no todo, H é verdadeira para toda interpretação. E estamos admitindo que o todo contém a parte, ou seja, se é verdadeiro no todo, então é verdadeiro na parte. Estamos admitindo como uma crença essa interpretação. Mas, se tem o tal fato, e se tal fato implica nesse fato, concluo esse fato. Ou seja, que H é verdadeira na parte, H é satisfatível. O importante a observar aqui é o seguinte: estamos usando um modus ponens, digamos, semântico, e estamos admitindo essa implicação. A implicação que diz que o todo contém a parte. É interessante isso, né? O todo contém a parte. Essa demonstração simples que acabamos de fazer tem como premissa admitir essa crença de que o todo contém a parte. Alguém pode pensar o seguinte: puxa, mas é óbvio que o todo contém a parte. Mas nós estamos admitindo esse óbvio. Isso é uma crença. Imagina que essa crença aqui diz que o todo contém a parte não fosse verdadeira. Ora, nesse caso, o resultado que obtivemos pela demonstração não poderia ser obtido. Mas aí alguém pode pensar o seguinte: puxa, mas é óbvio que o todo contém a parte. Bom, eu sei que é óbvio. A questão é que nós não conseguimos demonstrar tal fato. Isso é importante de entender. O todo contém a parte. Não consigo demonstrar isso. É algo que eu admito como sendo verdadeiro. É um primeiro princípio, é um axioma, é uma crença. Crença é isso. É algo que eu não consigo, digamos, demonstrar e que eu aceito pela intuição, digamos. Poderia aparecer alguém de um outro planeta, com uma outra estrutura mental, que dissesse e que justificasse, dada a sua estrutura mental, cognitiva, que nem sempre é verdadeiro que o todo contém a parte. Nesse caso, a maneira desse ser raciocinar seria muito diferente da maneira que raciocinamos. Como é que ele raciocinaria? Não sei. Eu não consigo conceber a possibilidade de que o todo não contém a parte. Como que é isso? Não sei, dada a minha estrutura cognitiva. Mas o importante aqui entender é isso, que nesse raciocínio, nessa demonstração simples, que conclui esse resultado igualmente simples, estamos admitindo uma crença, um primeiro princípio. E como a gente sempre diz, temos que ter cuidado em escolher as nossas crenças. Nesse caso, é claro,
Essa é uma boa crença, né? Puxa, o todo tem que conter a parte, senão estaríamos perdidos.